Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Corrêa de Miranda. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11, né? O título desse capítulo é Mistérios do Processo de Comunicação. Faremos uma rápida revisão para melhor dar continuidade ao capítulo 11 e possivelmente iniciaremos o capítulo 12. No capítulo 12, há exemplos de vivências de crianças que trazem traumas de encarnações anteriores e as soluções e o outro exemplo educativo. Então, no início do capítulo 11, o autor escreve que as crianças recém-nascidas entendem as conversas do adulto porque captam pelos sentimentos e não pelas palavras. O autor do livro escreve que há comunicações entre os seres vivos todos, animais, plantas e entre nós humanos também. Os seres viventes, independente da espécie, podem se comunicar, não porque entendem as palavras, mas pelas vibrações de sentimentos, né? Isso porque se entende pelos sentimentos, como eu já disse, e não pelas palavras. Vou ler um trecho simplificando um pouco ele para ficar mais fácil. É, portanto, pelo canal por onde circulam as emoções que nos entendemos uns com os outros. A plantinha, por exemplo, não pode responder-nos senão tornando-se mais vigorosa, produzindo melhores frutos e flores mais belas. O cãozinho já consegue latir de alegria, balançar o rabinho, virar-se de barriga para cima ou, ao inverso, correr amuado para um canto quando injustamente escorraçado. E agora vamos dar a continuidade à leitura da parte que nós não vimos ainda, né? Tudo o que foi dito e mais o que permanece apenas no óbvio não intelectual, sugerido pelo paciente da doutora, se resume numa conclusão irrecusável. Podemos nos comunicar com os bebês, desde que nascem ou até mesmo antes. Eles não terão condições para responder-nos da maneira que entendemos o diálogo entre seres humanos, mas suas mentes e seus corações estão abertos ao acesso de sentimentos, emoções, conflitos, alegrias, afeto ou aversão, e há sutilezas que sequer podemos imaginar. Eu dizia que podemos nos comunicar com nossos bebês, mas deixe-me corrigir logo. 2 pontos. Devemos nos comunicar com eles, né? Quer dizer, não é que eu posso comunicar com eles, eu devo me comunicar com os bebês, né? Isto é de importância vital, que eu não saberia como enfatizar suficientemente. Disponho de casos concretos sobre o assunto, experiências pessoais e relatos de pessoas muito chegadas que me transmitiram em primeira mão, a meu pedido, suas próprias observações. Um desses casos narrei sumariamente em meu livro Diálogo com as Sombras. Havíamos trabalhado durante meses com um espírito bem difícil, porque ainda estava extremamente magoada. Era uma mulher com um dos componentes do nosso grupo. Viveram no século passado uma paixão algo tumultuada que deixou sequela que transbordou e naturalmente sobreviveu com eles. Ao cabo de longo e carinhoso diálogo, que se desdobrou por alguns meses, conseguimos pacificar o espírito que começou a preparar-se para renascer. Aliás, na família de quem, no passado, fora seu companheiro. Então, ele nasceu na família daquele que ele tinha algum relacionamento com aquela pessoa, né? Que iria reencarnar e tinha dificuldade com esse companheiro que ela teve no passado. Seria desta vez filha de uma jovem que naquele tempo tinha sido filha do casal. Isso a colocava nesta vida como neta do seu antigo amor. A criança estava com poucos meses quando tive oportunidade de visitá-los. A jovem mãe me encaminhou para vê-la em seu berço, onde ela dormia profundamente.
Temeroso de que ela despertasse, pedi à moça que não acendesse a luz, mas ela insistiu, dizendo que a criança não acordaria, pois estava acostumada. De fato, a menina continuou adormecida por alguns momentos, enquanto eu a contemplava, emocionado e em silêncio. De repente, ela abriu os olhinhos, fitou-me com uma expressão enigmática, sorriu e voltou a adormecer. Foi fácil entender seu mudo recado. Ele colocou entre aspas recado, né? Que é aquele olhar daquela criança deu um significado, né, para ele, uma mensagem a ele que a criança deu, né? Aí ele fala assim: Ah, é você? Já estou aqui, amigo. Seria o que a criança estava com o gesto dela, né? Deu a entender para ele que ela estava avisando que ela tinha chegado, né? Ela disse: Ah, é você? Já estou aqui, amigo. Deixe-me contar outro caso. Encontrava-me certa vez em casa de uma família que acabara de tomar uma menina de meses para criar. Quando fiquei sozinho com a criança por alguns momentos, aproximei-me do bercinho. Ela estava desperta e comecei a falar-lhe mansamente, dizendo-lhe que agora ela estava bem. Havia passado as aflições e dificuldades maiores. Tinha agora uma casa e pessoas amorosas para cuidarem dela. Que ficasse em paz e tranquila e que Deus a abençoasse. Mesmo acostumado a tais coisas, levei verdadeiro susto ante sua reação inesperada. Ela me olhou profundamente, com lágrimas a lhe escorrerem pelo rosto. Era visível o esforço que fazia para dar expressão às emoções que se agitavam em seu lar, aliás, em seu ser. Estava tão desejosa de dizer-me alguma coisa que seu rostinho era uma só ansiedade, mas ali não havia o menor traço de dor. Só pude entender a linguagem silenciosa das suas lágrimas, mas nada a não ser somar minhas emoções às dela. Nosso entendimento ficou no nível atávico, sem necessidade de emergir. Outros casos, por sua natureza específicas, vão para o capítulo seguinte. Então, agora nós vamos entrar, né, no capítulo 12, cujo título é Conversando que nos entendemos. Então, nós vamos ver outra história, né, agora de um menino. Um menino de 7 para 8 anos de idade estava encontrando dificuldades na escola, não com o estudo de si, mas por causa da incontrolável sensação de pânico que o dominava ao entrar na sala de aula. Às vezes, não havia como obrigá-lo a permanecer ali. De outras vezes, ele exigia a presença da irmãzinha enquanto durassem as aulas, o que estava criando dificuldade para ela também. A rotina escolar desde que ele começava a preparar-se até que retornava a casa, tornou-se um tormento para ele e para a família, que não sabia mais o que fazer. Em tudo se pensou e quase tudo foi tentado. Estaria ele sob pressão de espíritos desarmonizados? Seria apenas pura e simples aversão à escola? Será que estava precisando de uma atitude mais severa e até de castigos corporais? Ou de algum tratamento psiquiátrico? Um parente da criança resolveu recorrer aos amigos espirituais em busca de orientação que ajudasse a família a encontrar uma solução adequada ao problema. Em existência anterior, na França, disseram os orientadores, tinha o menino aproximadamente a mesma idade que contava agora, quando a escola que frequentava pegou fogo e o teto da sala de aula desabou sobre as crianças. Ele estava entre os mortos. Daí o pânico na escola atual, aparentemente inexplicável, mas um claro transbordamento de lembranças guardadas no inconsciente. Recomendavam os amigos espirituais que os pais tratassem o caso com serenidade e compreensão,
sem exercer pressões sobre a criança, como estavam começando a fazer em desespero de causa. Sugeriam ainda que à noite, quando o menino fosse dormir, e mesmo adormecido, conversassem com ele, garantindo-lhe que o acidente era coisa do passado, hoje superado, que agora ele estava bem, protegido pelos pais e que nada de mal iria acontecer na escola, que tivesse a confiança em Deus. Deveriam ainda falar-lhe do encadeamento das vidas, porque seu espírito tinha condições de entender e aceitar a informação com naturalidade. Finalmente, que não havia sobre ele influência ou pressão espiritual negativa. O problema era dele mesmo, sem nenhum componente obsessivo. O tratamento deu certo. Numa família muito ligada à minha, é outra história, né? Numa família muito ligada à minha, por vínculos estreitos de parentesco e amizade, uma das meninas começou a apresentar características um pouco preocupantes. Logo que conseguiu manipular com razoável eficácia seus sisteminhas de comunicação com o mundo que a cercava, mostrou-se portadora de marcante personalidade. Porém, um tanto nervosa e agitada, destemida e com alguma tendência para a agressividade. O sono era igualmente agitado e parecia povoado de pesadelos. Às vezes, fingia atirar nos outros com armas invisíveis, como se estivesse envolvida em alguma atividade bélica. Se desejava algum brinquedo da irmãzinha maior, uma doçura de criança, aproximava-se subrepticiamente e zás, apoderava-se do objeto e partia com ele, deixando a outra incapaz de reagir pela força, mas desolada. A saúde física também não era das melhores. Seu organismo parecia meio descoordenado, pois de vez em quando um dos aparelhos, o digestivo, por exemplo, desregulava-se e parecia não responder adequadamente aos cuidados médicos. Uma característica igualmente inexplicável veio compor esse quadro enigmático. Ela parecia ter problemas com os pés, e os exames clínicos e radiológicos não conseguiam identificá-los. Tão logo começou a falar, queixava-se dos pés à noite enquanto dormia, como se doessem ou algo estivesse acontecendo com eles. Outra dificuldade, ainda ligada a esse aspecto, é que não suportava sapatinhos de amarrar. Com alguma dificuldade e reação, acabou aceitando um tipo especial de calçado que lhe parecia talvez mais inofensivo. Quando se tornou necessário substituí-lo porque se tornara imprestável, a luta foi grande, pois ela continuava a não aceitar qualquer tipo de calçado que lhe provocasse a mínima inibição. Queria os pezinhos sempre livres, como se deles dependesse para súbita e vital escapada. Consultados a respeito, amigos espirituais do casal explicaram que em sua mais recente existência, na França, a menina fora uma guerrilheira, e o nome dessa guerrilha se chamava Max. A menina, né, era devotada por convicção patriótica à famosa resistência aos alemães, que invadiram seu país e o submeteram às humilhações da ocupação. Segundo informação dos amigos invisíveis, a querida priminha morreu de maneira trágica. Seu grupo atravessava à noite um campo minado, quando seu pé ficou preso em uma das raízes em um buraco no terreno. Ela caiu e gritou pela companheira mais próxima. Porém, não podendo soltar-se, morreu estraçalhada por uma explosão. Não fosse ter prendido um dos pés, poderia ter corrido e talvez tivesse se salvado.
Os companheiros espirituais acrescentaram ainda que a destruição do corpo físico acarretou repercussões de difícil reparação em seu corpo perispiritual. Então, aquela bomba que fez estourar o corpo dela não estourou, não prejudicou só o corpo, mas também o perispírito, né? O corpo perispiritual. Para que ela pudesse ser encaminhada à reencarnação, ao cabo de 40 anos de permanência no mundo espiritual, foi necessário promover um complexo e delicado trabalho de recomposição, suficiente para que o corpo físico não apresentasse deformações e mutilações. Daí suas diversas disfunções sem causa aparente e que, às vezes, precipitavam desarranjos orgânicos. Trata-se, obviamente, de espírito dotado de alguns méritos, do contrário, não teria merecido tanta ajuda e atenção, mesmo porque foi encaminhada a um jovem casal bem dotado física, intelectual e moralmente. Explicaram ainda os amigos espirituais que, neste caso específico, o corpo físico saudável e desenvolvido sob condições adequadas exerceria sua influência sobre o corpo espiritual, ajudando-o a consolidar-se de modo satisfatório. Quanto aos aspectos emocionais do problema, a mãe foi instruída a conversar com a criança, especialmente quando ela estivesse adormecida, transmitindo-lhe uma mensagem de segurança e de paz, procurando convencê-la de que todo aquele terrível incidente estava superado. Era apenas uma lembrança. Não havia mais guerras a travar, pelo menos aqui na pacífica região em que ela estava vivendo, numa nova existência de esperanças e alegrias, no seio de uma equilibrada e amorosa família. Deveria também insistir em assegurar-lhe que o pezinho estava perfeitamente bem, normal e sadio. Se o leitor concorda em ouvir, tenho mais uma historinha que revela a extraordinária maturidade e competência da mãe jovem, pouco mais do que uma adolescente. Por suas implicações e amplitude, contudo, o caso necessita de um capítulo especial no qual possamos dispor de mais espaço. Antes disso, há uma experiência minha pessoal a narrar. Nunca fui garoto turbulento e agitado, pelo contrário, sempre retraído e meio caladão. Certa vez, aí pelos 7 anos ou 8 anos, entre os 7 e 8 anos, fiz o que então se chamava uma arte, entre aspas, né? Uma arte inesperada e que poderia ter tido trágicas consequências. Morávamos à beira da estrada de ferro, pois nasci e me criei não mais que a uns poucos metros dos trilhos. Passava um trem a certa distância, quando resolvi testar minha força e pontaria, atirando-lhe uma pedra. Acontece que era um trem de passageiros e parece ter se quebrado uma vidraça, mas, felizmente, o petardo não atingiu ninguém. O certo, contudo, é que da estação seguinte telefonaram para aquela em que eu vivia e não foi difícil localizar o responsável pelo ato terrorista, entre aspas, né? Não me lembro se levei alguns cascudos ou palmadas. Nossos pais não eram muito dados a punições corporais. Lembro-me, porém, de ter ficado de castigo, sentado à vista de todos no alto de uma pilha de dormentes de madeira à beira da linha. Além da humilhação, eu não estava entendendo bem a razão de toda aquela celeuma. Afinal de contas, eu apenas atirara uma pedra no trem. Lá pelas tantas, porém, aproximou-se de mim um jovem empregado da estação, subordinado de meu pai, e se pôs a conversar comigo. Chamava-se Teobaldo David Silva, e até hoje me lembro, quase 60 anos depois, que ele fazia anos no dia 1º de janeiro.
Curiosamente, estou escrevendo estas linhas no dia 31 de dezembro. Dentro de algumas horas, o amigo David, que provavelmente não estará mais por aqui, estaria comemorando seu aniversário. Sou-lhe grato para sempre pelo que então me disse. Ele não me trouxera uma palavra de condenação ou mesmo censura, nem desautorizou a enérgica providência punitiva de meu pai. Limitou-se a explicar-me, de modo adulto, que o gesto impensado, não sei que palavras teria usado, poderia ter ferido ou até matado alguém no trem, que era preciso ter cuidado com essas coisas. Em suma, apelou para seu senso de dignidade, tão por baixo ali, no alto da pilha dos dormentes, e para meu senso de responsabilidade. Lembro-me do impacto que me causaram suas observações. Eu realmente não havia pensado nas possíveis consequências da imprudência cometida. E se alguém ficasse cego ou mortalmente ferido por causa de minha arte, né? Ele está perguntando, né? Se alguém morresse ou se machucasse por causa da arte dele, entre aspas, né? Como ficaria para ele, né? Então, acho que David percebeu quanto sua conversa foi útil e proveitosa para mim. Embora eu nunca tenha sabido, creio até que ele intercedeu junto a meu pai para que eu fosse logo posto em liberdade. Nunca mais joguei pedra em ninguém, embora tenha levado algumas pedradas pela vida afora. Mas quem não as leva? Como costumo dizer, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. E a lição de David ficou para sempre estampada em minha mente. Deus o guarde em sua paz, onde quer que ele hoje se encontre. Creio que foi das primeiras pessoas que, em vez de me repreender, censurar ou criticar, falou-me como adulto, de homem para homem, sem ironias, agressividades ou impertinências, e, acima de tudo, explicou-me a situação. É interessante, né? Às vezes a gente chama a atenção da pessoa e ela nem sabe por que está acontecendo isso, né? Ela não entende o que ela estava feito. Então, bem interessante, né? Explicar o que se passou, né? Continuando aqui a leitura, outras vezes na vida iria me ver em situações semelhantes àquela. Antes de qualquer condenação ou crítica apressada, foi sempre meu desejo que alguém me dissesse educadamente onde, quando e por que eu havia falhado. Que me condenassem posteriormente, isso não me afligiria. O que eu queria é entender as causas. Imagino que para poder corrigi-las, a fim de evitar o mesmo tipo de equívoco em uma próxima vez. Por isso, nunca achei necessário ser castigado. Uma vez entendida a motivação, já constituía castigo e vexame suficiente para mim saber que errei. A surra, a reprimenda ou a punição, eu os entendia perfeitamente supérfluas e, portanto, desnecessárias. Já estava este livro em elaboração quando uma amiga me contou um episódio semelhante. Em momento de impaciência e irritação, ela se descontrolou e se pôs a repreender o filho pequeno em voz alta. O menino, muito calmo, falou mais ou menos o seguinte: Mamãe, você não precisa fazer isso comigo. Fale com calma. Você sabe muito bem como se sente uma pessoa agredida, porque tenho visto você chorar quando isto acontece. A moça desmontou na hora. Aprender importante lição de quem competia a ela ensinar. Sorriu, abraçou o menino e lhe disse, agora perfeitamente calma. Você tem razão, filho. Você é um garoto muito bacana. Se é que este capítulo precisa de conclusão, aí vai. Converse com seu filho ou sua filha, qualquer que seja a sua idade e a dele ou dela. Como dizem por aí, é conversando que a gente se entende. E que é mais necessário e urgente neste mundo desarrumado do que o entendimento entre as pessoas? É uma pergunta.
Especificamente para as grávidas, um recado formal. Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto, que conte com você em tudo aquilo que for possível. Acaricie-a mansamente com as mãos. O magnetismo do amor se transmite facilmente como energia positiva a escorrer pelos dedos. Então, esses fatos contados, né, por Hermínio é muito interessante, muito educativo para todos nós, né? E encerramos essas reflexões de hoje para dar continuidade na outra semana. Que todos tenham uma ótima semana. Obrigada.